um pouquinho e falar da Lei 9.605 de 98, a Lei do Meio Ambiente. O que acontece? A Lei do Meio Ambiente, ela no seu artigo 25, ela fala o quê? Ela reza em caso de apreensão de animais, por maus tratos, duas opções: libertar o animal ao seu habitat ou destinar a jardins zoológicos ou entidades equivalentes. Então o que acontece? Esse ou deixa uma abertura muito grande. Esse ou gerou uma lacuna e com essa abertura as autoridades estavam deitando e rolando. O que acontece? Em 2014, a Lei 13.052, ela veio para regulamentar, especificar essa falha. Então o que acontece? Ela priorizou as atitudes a serem tomadas. Então a primeira atitude que a lei reza é o quê? Libertar o animal em seu habitat em caso de impossibilidade ou não recomendável, por questões sanitárias, destinar o animal a jardins zoológicos ou entidades equiparadas. Agora a lei também ela veio na linha de responsabilizar os agentes do ato da apreensão até o momento da decisão final no processo, no eventual processo penal. Então o que acontece? O IBAMA vai na casa do João, prendeu as aves, tudo, matou. Então com a lei vão responder por causa disso. Isso é muito importante, porque nós garistas, até pouco tempo atrás, estávamos com compromissos, estávamos aceitando tudo. Então essa lei é mais uma norma que vem para nos apoiar juridicamente para buscar os nossos direitos. Então o que acontece? A lei está do nosso lado, nós somos criadores, preservadores e até que haja sentença, transitada e julgado, as aves têm que ter sua integridade física resguardada. Então a lei fala do bem-estar físico do animal. Então isso é importantíssimo. É uma lei curta. A lei veio justamente para preencher essa lacuna do artigo 25 da Lei 9.605. E estou aberto aí a dúvidas, esclarecimentos, E é importante ressaltar que tem decisões, aqui em Brasília teve um caso, por exemplo, do Carlão, que como a lei reza, primeiro, em caso de não ser possível libertar o animal do seu ambiente e não ter instalações adequadas que preservem a integridade física do galo, tem alguns magistrados que estão aceitando o fiel depositário. Carlão, por exemplo, nosso parceiro, ele ficou na guarda dos seus animais até o presente momento. E é isso, gente. Qualquer coisa, é uma lei, como eu falei, uma lei curta. Para ilustrar o nosso doutor aqui, eu queria dar uma ajuda. Na verdade, assim, essa é uma ajuda que eu faço no caso de chegar uma autoridade ou mesmo na arena. Quando a autoridade chega, ou ela seja estadual, federal, municipal, que seja, eu, na verdade, eu me apresento como advogado, me apresento logo, e aí eu começo a indagar é bom que seja realmente uma autoridade realmente que entenda, o delegado, eu pergunto àquela autoridade se essa lei aqui, essa 352, se ele tem um local apropriado para levar essas aves, se ele tem alimentação adequada, se ele também tem alguém que cuide dessas aves. Doutor Marcos, mas tem que ser assim. Se aí, em caso dele ser o Caxias, ele é Caxias, não é autoridade realmente arbitrária, ele é Caxias, aí eu digo perfeitamente, minha autoridade, então vamos fazer o seguinte: preste atenção à minha linha de raciocínio, porque no final vocês vão entender onde eu quero chegar. Ele é Caxias realmente, ele é autoridade mesmo. Não, eu vou levar, eu vou prender. Eu digo, então é o seguinte: já que o senhor vai aprender essas aves, vai levar, o senhor tem esse local, tudo que eu perguntei. Agora isso tem que ser na frente de testemunhas, na frente de muita gente, 4 pessoas, 5 pessoas. Então é o seguinte: então eu vou
essas aves, fotografar e filmar. E ao final, anilhar todas, e ao final, vou pegar aqui com o senhor assim, que está levando essas aves e tal, e eu ainda faço uma ilustração que eu falei, olha, essa ave aqui foi tanto, essa foi tanto, eu faço uma auê danada, na verdade, entendeu? Faço uma auê danada. Eu duvido que ao final de você explanar tudo isso, ele queira levar. Eu duvido, baseado nessa lei 13.052, que é a lei que realmente protege as aves, certo? Agora, doutor, ele pegou, levou e matou a arbitrariedade, aí pode acontecer em qualquer outro, o cara pode chegar aqui e me prender, tá entendendo? Arbitrariamente tudo, mas geralmente se você fizer isso, doutor, é apenas ilustrando o seu raciocínio, essa lei é uma lei importantíssima, tá entendendo? Então, nunca fiquem calados, sempre debate, sempre diga isso, olha, então eu tenho direito, porque e qualquer coisa chama o advogado da associação, chama, porque é o seguinte, a entidade, o delegado, o policial, quem quer que seja, ele também, aí você mostra a lei a ele, ó. É você ter na cocheira essa lei 352, que ele vai olhar, é 2014, dezembro de 2014, então quer dizer, é bom você ter na cocheira, porque tudo que nós pudermos nos defendermos é bom, tudo é bom para ilustrar, entendeu? Então no momento, é o que nós temos, é o que o Calixto tem para defender a cocheira. Pois não, minha gente, vamos ouvir aqui o nome do doutor José. Doutor Marcos, mais uma vez, só ilustrando com o colega. Perfeitamente. Então veja só, aí eu estou fazendo um trabalho preventivo na Paraíba, que eu estou levando ao conhecimento da autoridade a existência da lei, ao comandante. Por quê? Porque vocês sabem, todos nós sabemos, que em caso de operação, raríssimas exceções, algumas explicações funcionam. O que é que eles dizem? Estou aqui para cumprir a operação e voltar. Cumprimento a operação. Mas ao contrário, doutor, veja, eu estou me antecipando. Se tem o seu comandante, a polícia ambiental ou florestal tem o seu comandante, eu chego, comandante, está aqui por meio de ofício, sou advogado, tenho representação da ANACOM, da associação, enfim, como queira, não estou aqui para impedir operação alguma, tão somente o nosso pleito é direcionado a cumprimento de uma lei. Não sou eu que estou criando, é a lei que determina. Então, em caso de operação e de apreensão de arma, faça cumprir essa lei. Aqui está o meu endereço do meu escritório e me comunique, porque nós temos animais valiosos, nós temos animais importados, enfim, essa explicação toda. Porque nesse caso, vocês podem ter certeza que ele, de posse dessa informação, ele vai chamar o chefe da operação. Olha, agora por diante, Não é bem assim. não é assim. Agora já existe uma associação de olho e existe essa lei que muitos desconhecem, tá certo? Então eu estou correndo já contra esse tempo da operação, porque na hora que eles forem fazer uma operação ou estiverem em operação, eles são inconsequentes. Agora eles saindo instruído, vai para tal operação, vai. Então a lei é esta. Então, pessoal, só a título ilustrativo, eu estou me antecipando a todos os males, doutor Marcos, que pode acontecer em razão de uma operação desastrosa. E eu acredito que em todos os estados, que comumente tem os órgãos repressores desse tipo de conduta, se as associações que existam em cada estado correrem contra o tempo e se manifestarem nesse sentido, eu acredito
Isso aqui é uma... Acompanhe meu raciocínio aqui. Acompanhe meu raciocínio. Então, diante disso, se a autoridade está sabendo que ele vai até uma cocheira ou mesmo uma arena, se a autoridade tem conhecimento disso, que ele vai perder o tempo dele e adentrar numa cocheira ou numa arena, porque ele não pode levar para a delegacia. Ele vai ter que ter local apropriado. Quem cuide, comida e tudo. Quando essas ocorrências começarem a chegar, aí o cara vai dizer assim: rapaz, isso aí é sem futuro, que ninguém leva. O que vai fazer lá que é sem futuro? Vocês estão entendendo? Quer dizer, começa a desmotivar esses órgãos. Mas para isso, é preciso que você tenha coragem de falar. Você não pode ficar, desculpa a expressão, feito um patacão. É polícia, pode, você tem que chegar e exigir os seus direitos. Não pode ficar feito um patacão. É a polícia, pois não, é a polícia, pois eu sou um Zé da Bodega, mas eu tenho isso aqui assim, e assim, assim, assado. Pronto, meu doutor aqui vai falar. Desculpem aí, pessoal, a interrupção vai ter que esclarecer, entendeu? Fala aí, doutor. Gente, essa lei, como a gente falou, é muito importante. Eu vou só ler um trecho aqui, ela é taxativa, conforme os doutores falaram aqui agora. Por favor, gente. O que acontece? Ela trouxe a responsabilização dos agentes públicos. O que a lei fala? Até que os animais sejam entregues às instituições mencionadas no parágrafo 1º deste artigo, o órgão autuante zelará para que eles sejam mantidos em condições adequadas de acondicionamento e transporte que garantam o seu bem-estar físico. Ou seja, o agente chegou na sua casa, apreendeu, ele vai ter que cumprir com a lei, porque se ele pisar fora aqui, ele vai responder, né? E essa é a importância da associação, do advogado que conhece a lei, né, para estar resguardando os direitos. Gente, qualquer dúvida, eu estou aqui à disposição, tá joia? Eu me chamo Reginaldo, trabalho com briga de galo há muito tempo. Quero fazer aqui uma pergunta do ilustre advogado. Mais ou menos no que já foi feito até pelo Marco Chope, que já aconteceu conosco. Houve apreensão na nossa linha e lá os agentes fiscalizadores, IBAMA e outros órgãos estão conferindo. Aqui tem 6 galos, aqui tem 5, aqui tem que contar, uma quantidade grande. Depois de contar os galos, não tinham para onde levar. Automaticamente nos convocaram, não a mim, mas o presidente antigo, e pediu para que ele tomasse conta, fosse o fiel depositário. Os galos ficaram no local. Aí passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, sem a menor assistência. Nós fizemos uma carta e encaminhamos ao IBAMA para nos direcionar quanto à saúde do galo, porque o galo chega 1 ano, 2 anos, 3 anos, ele vai morrer, principalmente se ele não tiver um cuidado adequado. Depois de tudo isso, não teve uma solução, automaticamente os galos vão morrer. Depois, como é que fica essa posição depois desse falecimento, dessa morte desses galos? Pergunta muito importante, muito boa. O que acontece? Hoje o IBAMA, o Ministério do Meio Ambiente, eles não têm um documento que reze sobre criação e manejo de galos combatentes, né? Então, mas nesse caso específico, a pessoa ficou com o fiel depositário. Então passou mais de 1 ano e nada. Se o IBAMA não resolveu, é buscar através do seu advogado, né, da associação, petição no juiz para pedir para a solução para isso daí. Não, pois é. Então tá melhor. Doutor, pode, com certeza. Aí tem que analisar um caso concreto, a gente tem que olhar, a gente está à disposição para a gente analisar a documentação, ver o que aconteceu e estudar a melhor medida para a situação concreta, entendeu? Mas com certeza tem como fazer uma coisa assim. nesse caso aí eu vou dizer a vocês, na prática, o que é que eu faço quando acontece isso aí? Eu vou logo dizer logo na prática. A gente faz aquela coisa de fiel depositário, 30 gatos, 40 gatos, 50 gatos, beleza pura. Então eu pego quando
documentação aí, eu comunico à justiça que estou como fiel depositário e que o juiz, no caso, o juizado especial. No caso do juizado especial, eu comunico ao juiz especial o que é que eu faço com 50k que eu estou dando comida, alimentação e pagar do jeito. Quem é que vai pagar essa minha despesa? Na hora, meu amigo, isso é resolvido de imediato. Ninguém quer esse abacate. Vocês estão entendendo? Eu faço isso na hora. Eu sou muito prático. Se tiver um mato desse, todo mundo. Boa tarde, senhores. Igual o Pedro falou pra ficar, quem que mostra a raça? Um lugar desse aqui, quem que não sabe você tá bom? Não, licença, só um minuto. Por favor. Ó, pessoal, essa medida de tomar, ela é salutar. Agora vocês entendam o seguinte: quem tem qualquer informação que em apreensão de animais, em qualquer que seja a circunstância, alguém pôde adquirir, pegá-lo de volta. Raríssimas exceções, não é verdade? Então esse procedimento que eu falei ainda há pouco, o que é que ela quer, o que tão somente ele busca? Vocês sabem mais do que eu, que tem policial que diz assim: eu não sei nem o que é que eu estou fazendo aqui, ou por que é que eu estou aqui. Aí imagine seu comandante dizer: olha, fulano, você vai para essa operação, agora faça valer essa lei. O que é que ocorre? A gente está antecipando a causa, a gente está antecipando os efeitos que a gente não tem como reverter. Por exemplo, eles pegam na operação e levam direto para um abatedouro, para uma casa, sei lá, beneficente, enfim, dificilmente a gente vai rever esses animais. Então, essa informação que eu passei aqui, o comandante, na hora que diz: olha pessoal, cumpre essa lei, agora doutor, a gente vai fazer o que com o animal. Então o raciocínio é esse, é correr contra o tempo, antecipar. Obrigado. Gente, boa tarde. Eu não sei, na verdade, o que aconteceu, o que está acontecendo com o nosso amigo Carlão, mas eu tenho um exemplo claro lá no estado da Bahia, a cidade chamada Ribeira do Pombal. E o proprietário lá do evento, Vinícius, amigo nosso, e a Polícia Rodoviária Federal foi quem veio intervir no torneio. Ele atuou, apreendeu 140 animais, deixou o Vinícius, o proprietário, como fiel depositário, né? O IBAMA estava presente e beleza. Fui na delegacia, fez o TCO, não prendeu ninguém, liberou. Calma, mas os galos continuou com o Vinícius como fiel depositário. Passados 15 dias, Vinícius se desesperou. Bom, eu vou ficar com esses galos como fiel depositário até quanto tempo? Bancando esses galos. Porque a partir do momento que você não sabe o destino, você se preocupa. E ele preocupado em se correr um galo desse. E eles vão me cobrar como? E se vier a epidemia e esses galos morrer todos? E como é que eu resolvo? Aí ele partiu para o motorista, chamou o delegado, foi direto ao promotor, contou o caso, o delegado foi testemunha dele porque teve que atuar, né? E ficou para o IBAMA dar uma resposta mais urgente possível, porque de lá de Ribeira do Pombal a Salvador dá uns 340 quilômetros. E só tem em Salvador o IBAMA. E o IBAMA não se manifestou, o promotor atuou, o IBAMA ligou e procurou e nada. O promotor chegou, liberou os gatos, entregou todos os gatos de volta. Mas ele procurou a justiça e intimou o IBAMA. Aí, quantos fazem esse tipo de procedimento? O perigo é esse. Bem, pessoal, aqui ó, muito importante agora. Doutor Sérgio, você já finalizou? Finalizou, né? Então pronto, doutor, muito obrigado. Representante aqui da Associação de Brasília. Agora o nosso ilustre aqui, doutor, também vai falar aqui sobre um assunto muito importante. Por favor, doutor. Senhores, nós estamos aqui, nós fomos enviados pelos nossos estados, né? Não podemos deixar ele para nós. Nós temos muito serviço, muitas questões a serem resolvidas, tá? E eu acho que a gente tem que criar consenso sobre vários assuntos, desde a gente mostrar, nós temos que criar consenso com uma cartilha de orientação, nós temos que criar consenso sobre a posição frente aos senadores, nós temos que criar consenso da confecção de si ou não empresa e começar a legalizar de uma forma indireta, entendeu? Então, eu acho que nós temos que aproveitar no máximo tempo que nós estamos aqui, porque eu conheço, participo muito de psicose na área médica, e o tempo é muito curto.
E se a gente aturar esse tempo para fazer de última hora, a gente pode fazer esse código penal aí, fazer muita coisa errada. Eu acho que a cada momento nós temos que aproveitar para discutir, mesmo que não tenha aqui, não esteja todo mundo no nosso ambiente aqui de debate, que é o nosso auditório, mas os contadores, os juristas que estão por lá, já trazer isso pré-orientado para amanhã. Essa questão da microempresa mais importante, do consenso, da cartilha de orientação, eu acho que isso tem que ter efeito, porque o tempo é curto, tá, gente? Obrigado. Muito bem, doutor, muito bem. E isso aí é a minha preocupação, porque amanhã eu só saio daqui amanhã, a gente só fecha isso aqui quando sair com esse documento pronto. Nem desfile à noite. Esse documento tem que sair pronto. Aqui não pode sair só conversa não. Só conversa não. Outra coisa. O que eu estou precisando, na verdade, agora, é de um contador bom. Onde é que tem um contador aqui na turma aqui? Que eu preciso de uma orientação. Ok, mas está beleza. Então pronto. Então, pessoal, até amanhã. Vamos agora. E quero dizer que esse simpósio foi feito exatamente para nós resolvermos os problemas dos galistas. Vocês não estão só. Todo o Brasil está com vocês. Não se preocupe com nada. Beleza? Bom dia a todos. Eu peço atenção de todos. Eu peço atenção de todos porque eu sei o esforço de cada um para que aqui estão todos vocês. Eu sei qual a dificuldade que vocês tiveram para sair de suas casas, despedir lá das suas esposas. Eu sei o quanto é difícil. Largar os afazeres, deixar seus filhos, suas aves. E eu tenho certeza que Deus está tomando conta de cada um de vocês. Eu quero agradecer de lá para cá, de todos os lados, cada um de vocês, porque eu sei o quanto que é difícil. Eu tenho certeza que todas as guerras que nós compramos até hoje, se vocês prestaram bem atenção na doutora, no meu amigo Silvio, não tivemos derrota, e sim tivemos coragem. Em Minas Gerais foram presos 26 linhas, só 2 deram problema, porque eu cheguei atrasado. Mas eu quero dizer para cada um de vocês, quando vocês voltarem para casa, não conte com essa bagagem que vocês fizeram, mas conte com a vitória que vocês estão levando. Muito obrigado a cada um de vocês. Bom dia a todos, é Flávio da Bahia. E eu quero dizer a todos vocês que é com muita importância, é com muito respeito, é com muita honra, na verdade, que nós estamos aqui, todos nós, a projetar esse simpósio que será uma série. A partir daqui é uma série de simpósios até tudo acontecer. E que nós não vamos mais parar esses movimentos, porque daqui sai bem fortalecido esses movimentos. E queria também deixar claro que, se fosse possível, já que a integração está muito boa, vocês mantenham os contatos uns dos outros aí, pegam os atos uns dos outros, para a gente ir fazendo continuar com essa comunhão, na verdade. Porque um sonho, ele começa a virar objetivo a partir do momento que é determinada uma data. E essa data nasceu aqui hoje nesse simpósio, que é a nossa liberação. Então, gente, se infelizmente por situações diversas, por falta de informação, por falta de coragem, que tem uma coisa que eu digo sempre, que nós sempre corremos sem ver o bicho. Nós sempre corremos sem ver o bicho. Porque a partir do momento que nós encararmos ele, nós vamos arrumar um jeitinho de pegar. Nós vamos arrumar um jeitinho de neutralizar. E foi isso que aconteceu a todo tempo com todos nós. Mas a gente, quando é criança, tem coisas na vida da gente que você cresce com aquilo achando que você nunca vai poder fazer. Tem mal que você nunca vai poder encarar. Mas chega um determinado momento que você percebe que já dá para encarar com igual. Assis, para que ele abra hoje os trabalhos de hoje. Assis, bom dia. Senhores, bom dia. Hoje a gente está com
um quórum bem reduzido, mas bem representativo e imbuídos de um espírito laborioso. Hoje nós vamos ter duas pautas importantes. A parte ambiental, que vai ter uma exposição do Dr. Bradman. Cadê o Dr. Bradman? Está ali. Dr. Bradman é o veterinário da nossa Associação de Brasília. Uma pessoa muito culta, professor, está aqui para contribuir com os seus conhecimentos. A outra parte é o Dr. Anderson, é um zootecnista que tem tese de mestrado sobre o comportamento belicoso do galo combatente. É uma tese muito importante para que nós tenhamos um fundamento jurídico, uma vez que essa tese tem fundamento científico. Agora, senhores, eu gostaria de chamar o nosso padre aqui, por favor. É muito importante em tudo que nós iniciamos a presença e a bênção de Deus. Padre, por favor. Bom dia a todos. Então, peço desculpas. Eu naturalizei brasileiro, mas ainda falo com sotaque espanhol. Eu nasci na Colômbia e eu sou o padre Guilhermo Galo. Meu sobrenome é Galo. Eu nasci na Colômbia, sou padre daqui de Brasília, então aceitei o convite do Dr. Vitor para estar aqui e dar uma bênção. Eu penso que a luta de vocês é motivada justamente pela fraternidade, pela cultura e pelo bem-estar. Penso que cuidar também daquilo que é tradição, que une, eu penso que seja algo que vem de Deus. Então, eu vou fazer esta oração também para que estas causas que estão sendo levadas talvez até o Senado possa realmente favorecer o que há muito tempo acontece em muitos países, que seja também aqui no Brasil. Então, podemos ficar de pé. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, queremos te agradecer, Deus Criador, que nos criastes a tua imagem e semelhança, que também nos destes os bens na terra, para que dominássemos sobre eles e para que possamos cultivar no meio de nós os valores do amor, da fraternidade. Te pedimos que possas estar também neste congresso, na vida de cada um aqui, para que também as suas famílias possam também se beneficiar daquilo que juntos possamos conquistar para o bem de todos. Te pedimos o teu Espírito Santo que inspire também as diretorias, para que também façamos tudo para o bem de todos, sem prejudicar ninguém. Te pedimos por Jesus Cristo, teu Filho, que contigo vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. E que fiquem em paz, que o Senhor os proteja e os ajude a todos. Deus
estando com a gente, ninguém pode com a gente. Eu gostaria de convidar aqui à frente o nosso presidente mundial de criadores de galo combatente, senhor Victor Manuel Negrete. Senhores, o nosso craque em falar aqui, Dr. Marcos, ele vai colocar agora o hino do galismo. Cadê meu DJ? Cadê o DJ? DJ! Agora nosso presidente, agora, a abertura aí, nosso presidente vai fazer aí o preâmbulo antes. Vai lá, meu presidente. Buenas, espero que me entiendan. Este es el himno internacional del gallero. Fue creado en Perú por el mecenas peruano, el señor Johnny Ramírez Núñez, que les envía muchos saludos, quien es la persona que ha impreso todo el material que hemos repartido. Con él estamos haciendo una campaña cultural, porque los gallos, más que pelear gallos, señores, es parte de nuestra cultura. Disfrutemos y todos de pie, por favor, de pie. Escuchemos el himno y cuando termine el himno, por favor,
Eu escrevi um texto, tá? Mais em tom de desabafo. Eu gostaria que um amigo meu gravou esse texto. Eu gostaria que a gente fechasse um pouco os olhos e refletisse que esse texto, apesar de ter escrito já há algum tempo, já tem 6 anos, eu acho que hoje ele ainda é atual. Por favor, Anderson. Nos dê força e coragem para não abdicarmos de nossas crenças. Tenhamos fé para acreditarmos na luta, mesmo que essa tirania tente destruir nossos valores. Recuperemos a nossa honra. Que Deus esteja conosco nesta luta. Pois é certo que eles são muitos, poderosos e maus. Mas a verdade está do nosso lado. E estamos lutando pela tradição e preservação de uma raça única no mundo, na qual deveríamos inspirar-nos e aprendermos, pois eles lutam pela vitória. E somos a última esperança nesta raça de guerreiros indomáveis, ante a sanha mortal dos perseguidores. Uma só semente vale por 1000 florestas. Sejamos esta semente fértil e fecunda. Ainda que tudo possa parecer perdido, façamos como nossos guerreiros indomáveis. Lutemos com todas as forças, pois o que conta é como lutamos. Pois a vitória pertence aos homens e a glória a Deus. Pode ser que um dia a coragem termine, mas esse dia só será possível quando trairmos nossas amizades e desertarmos nossos amigos. Então terá chegado o fim da nossa fraternidade. Mas esse dia não é hoje. Hoje é um dia de luta.
campino, eu sou gaúcho, eu sou gremista. Assis Cruvinel. Temos que sair daqui cada vez mais fortes, muito fortes. E quando vem dizer, ai, houve isso ali, aí sim, aí é que dá força na gente para continuar lutando. E vamos lutar até a vitória. Nasceu hoje com esse simpósio, essa semente. E vamos à vitória. E daqui vai sair, eu tenho certeza, que perseguições, entrar em cocheira, arbitrariedades, maus tratos, que quem cometem são outras pessoas, tudo isso vai acabar a partir que nós começamos a plantar essa semente. Essa semente é hoje. E vamos terminar o nosso simpósio de uma maneira brilhante, com tudo que foi discutido aqui. E vai sair daqui todo mundo, como Jesus mandou seus discípulos. Nós iremos dizer ao Brasil como fazer para preservar nossas aves e continuarmos a nossa cultura. Vamos continuar com o simpósio, pessoal. Vamos lá sim. Vamos chamar quem agora? Quem é que vem agora? Bom, vamos aos trabalhos. Com vocês, Dr. Brighton. Bom dia. Quando o assistente me apresentou, eu sou Brighton Matias, sou médico veterinário, tenho mestrado em ciência animal. E eu vim trazer um pouco de informação para vocês sobre a criação. O que é a criação dentro de uma imensidão muito grande? Deixa eu ser um pouco perto. E com isso, uma coisa importante que todos vocês sabem, muitos aqui sabem muito mais do que eu, que a criação de galo combatente, ela não tem nada de diferente de qualquer que seja a criação, seja de bovino, seja de equino, não sei o que é. Então, com isso, essa informação é vinda para vocês, para com que todos vocês fiquem conscientes que toda criação existem muitas normas para que seja aceita, não só pelo Ministério da Agricultura, como pela sociedade. Vocês todos sabem que a nossa criação, eu estou falando por mim mesmo, que eu também crio já há um bom tempo, e as pessoas chegam muitas vezes, se deparam na nossa casa por serem convidados, e quase sempre os convidados gostam disso que a gente gosta. Eles gostam de chegar e ver o que a gente tem de mais belo dentro da nossa casa. E dentro da nossa casa, nem sempre tudo é belo. Nós temos problemas como todos nós, todos têm problemas que muitas vezes se ferem por acidente, outras não por acidente, doenças que são trazidas pelo ambiente. Vem muitas vezes uma visita que vem nos visitar, traz um problema respiratório para os pintinhos. Então, com isso, é uma coisa que é necessário se ter informação e essa informação ser usada. Cronograma de vacinação, se é feito, é necessário ser feito. Vamos manter uma organização, guardar essas notas dessas vacinas que são compradas, para que cada vez que venha uma visita de pessoas indesejadas com fiscalização, vigilância sanitária, meio ambiente, banco, essas pessoas saibam que vocês são criadores, não simplesmente pessoas que possuem aves soltas no terreiro, com que isso não é criminalizado. Você anda na cidade, no interior, você cria galinha na rua. De manhã cedo a pessoa abre o portão, as galinhas tudo saem e voltam. Nossos animais não, são animais de temperamento, de origem, são todos eles muito bem acasalados. Procuramos fazer isso da melhor forma. E com isso, para você ter isso, a organização é a coisa mais importante. Vamos pegar tudo isso que é ser falado, alguns aqui sabem muito mais do que eu, são criadores por muito mais tempo, sabem que aquele espaço delimitado para cada animal, aquilo não foi inventado da cabeça de qualquer um. Aquilo foi passado de pessoas com pessoas, indivíduos com indivíduos, e cada um passou da melhor forma possível, porque aquilo traria de melhor bem-estar àquele animal. O animal não fica numa gaiola de 70 por 70, 80 por 80, e aquele é o local ideal para ele. Não, ele não vive ali.
Ele sai, vai com um passeador, ele vem, é soltado em um piquete de cruzador, como é um animal que tem pretensão de reprodução. As fêmeas da mesma forma, só que isso as pessoas não enxergam de uma forma boa. Por quê? Não existe a informação. Mas a partir do momento que todos vocês botarem na cabeça, vamos fazer um projeto, nossa criação, toda ela, seja ela por mais lazer que seja, ela existe um fim comercial. Para existir um fim comercial, tem que existir anotações, controles, e com isso, se cada vez mais se fundamentar a criação. Vamos se unir, vamos pegar com todos aqueles criadores de animais, animais de equinos, de esporte, corrida, e fazer com que as pessoas acreditem que aquilo é o melhor para o animal. Nem sempre é, mas você não pode falar que nem tudo aquilo que não faz bem para o animal, não faz bem para a sobrevivência dele. Isso é importante as pessoas saberem. Você jamais vai encontrar em um criatório um terreiro com 5 acasaladores com 4 galinhas. Não, isso não existe. Nem nas espécies mais comuns dentro das aves. A natureza obriga cada um a separar a sua companheira e pegar e reproduzir para que, com aquilo, aquela transmissão genética não fique acontecendo congenitamente. Quase sempre, quando um macho perde-se a fêmea, ele é necessário ele migrar para outro território, para ou tomar de outra fêmea, ou fêmea de outro macho, com menos poder de dominância, ou então esperar uma fêmea entrar em idade sexual para se reproduzir. E com isso diminuímos a consanguinidade. Isso é natureza. Então, basicamente, vamos pegar, é isso. A criação de galo não é uma criação ilegal. É uma criação que todos nós sabemos que não é legal, porque nós vamos na feira comprar um animal para nos alimentar. E nossos animais nunca deixaram de fazer parte dessa dieta. Nós não deixamos de nos alimentar dos ovos das nossas aves. Então vamos pegar e fazer uma política. Aquelas pessoas que vivem em centros, nem todos têm o poder de ter uma propriedade rural afastada da cidade, porque dentro da cidade existem normas. Não existe algo que nos deixa criar uma aglomeração de aves muito grande em área urbana, principalmente por atração de moscas, que são problemas que já é de saúde pública. Mas quem tem uma criação pequena dentro da cidade, no fundo da sua casa, que faça uma coisa bem organizada, identificando os animais, protocolando todos aqueles controles sanitários que são feitos, para assim, toda vez que haja uma visita, essa pessoa saia de lá muito mais interessada em fazer o mesmo e não criticar. Estou falando por voz própria. Vou te dar um exemplo muito simples. Nós temos um rapaz aqui em Brasília, mora na Ceilândia, ele trata de alguns dos animais nossos. Esses dias para trás eu cheguei lá para visitá-lo e levar alguns animais para ele condicioná-los para mim. E logo em seguida a polícia chegou. Polícia, nós recebemos um comunicado que aqui é uma rinha de gado. Você chegando, a polícia entrou dentro da residência e eles perguntaram, pode entrar? Eles não tinham mandato. Claro, por que não? Primeiro, chegou dentro da residência, todos os animais, cada um no seu ambiente, os que não estavam sendo mexidos estavam lá nas suas gaiolas, os que estavam tomando sol, estavam no sol. E com uma coisa importantíssima, para ele constituir uma criação, a criação ela vai do início ao fim. Possui algumas galinhas com os pintinhos, umas franguinhas sobre o terreiro. E o cara falou, mas aqui não é rinha. Eu estou vendo muito galo de raça de briga, mas não tem nenhum galo machucado. Estou vendo galinha no terreiro, pegou o rato, passou para o comandante dele, e o comandante dele falou assim, mas tem algum animal machucado? Não. Pelo contrário, estão todos muito bem, muito bonitos. Tem umas galinhas, uns pintinhos, um puleiro aqui. E aí o cara, para não perder a viagem, o comandante perguntou, mas então dá uma fiscalizada aí, vê se não tem alguma ave silvestre. Eles vão sempre buscar algo para justificar o que eles fazem com a gente. Né?
Então, querendo ou não querendo, se vocês têm como se resguardar de problema, procure evitar. Todo aras, todo curral, quando o animal está em tratamento, ele quase sempre fica isolado dos demais. Primeiro, animais que estão com a saúde sensibilizada, está tomando antibiótico, com água, muitas vezes com a medicação. É um animal que apresenta um tratamento na pele, com pomada, muitas vezes algumas são brancas, outras amarelas, e aquilo, no meio de animais bonitos, aquilo destaca. Se você pegar, separar na sua criação um setor, identificar animais em tratamento, colocar do lado da gaiola, pendurado num saquinho lá dentro, colocando uma medicação de 24 horas, tal medicação. Não fazer com que as pessoas cheguem e encontrem aparatos para aquilo que a gente faz espalhado, não tenha tudo organizado, e aquilo só se identifica quem conhece. Quem não conhece, vê aquilo e acha aquilo um monte de coisas desnecessárias. Então, é basicamente isso que eu vim trazer para vocês, é a informação. Nós temos que pegar, com todos esses outros criadores que quiseram valorizar o que fazem, é identificar nossa atividade, concluir com isso animais que têm origem, com isso agregando valor, respeitando o Criador por Criador. Nem todos têm o mesmo poder aquisitivo, mas na hora de uma grande exposição, muitas vezes não é o dinheiro que conta, e sim a qualidade que aquele animal apresenta. Você pode vir numa Expositur, no encontro de equino da BQM, e todos eles você vê, às vezes um ganhador, um cara que tem 2, 3 éguas, um animal, um bovino, ganha um torneio leiteiro, o cara tem 3 vaquinhas, mas eles ganham porque existe dedicação, organização, e seguem sim o que é dito pelo técnico, que ele está simplesmente aconselhando, e não está obrigando ninguém. Mas depois não tem como vocês chegarem e falar, mas não me avisou. Sim, foi dado um laudo, recomendações técnicas, e com isso vocês sabem muito bem, nem todos são capazes de fazer, e aquilo que a gente não é capaz de fazer, temos que buscar ajuda. E a ajuda é com quem tem uma forma alternativa, mas que sempre seja feito. Vá, chegue em casa, não olhe para aqueles animais como se eles fossem os grandes vilões. Pelo contrário, quando a gente veio para o Brasil há 500 anos, a gente trouxe eles com a gente para nos trazer alegria, como nos trazem até hoje. Nós temos aí criadores que já passam de 5ª geração. Então a gente pega esses animais, vamos fazer com que eles tragam informação das pessoas com o que eles têm de mais belo, de melhor. Quando você chega muitas vezes, entra na internet, escreve lá, vamos procurar um galo combatente. Muitas vezes aquelas pessoas que estão informando a população são pessoas extremamente simples. O que eu conheci, todo mundo sabe quem que é, a publicidade passa de uma boca para outra. E aquela pessoa muitas vezes ela não é capaz de passar a informação da forma mais correta. Então quem pode, tem acesso, tem capacidade, vamos levar essa informação. Quando a pessoa chegar na sua casa, fala o que você tem aí dentro. Eu tenho uma criação de aves. A destinação que é uma coisa exclusiva para cada um. Você cria o quê? Eu crio galinha. E essas galinhas são de raça. E são raça de quê? Elas são de uso misto. São animais tanto para alimentação, com postura, e para esporte e lazer. Esse esporte e lazer, a pessoa muitas vezes fala, é galo de briga. Não é galo de briga. São animais combatentes que carregam carga genética, esse temperamento, em que vocês sabem muito bem que desde um pintinho, quando nasce, ele já começa a mostrar a dominância dentro do ninhada. Se você não for lá, não lixar o bico dele, ele vai causar lesões nos outros. Isso não é maus tratos, isso é instinto. Então, se é necessário lixar, lixe. As pessoas vão chegar e encontrar um animal
sem a pele da cabeça, fala, mas que coisa feia, por que ele é tão mal assim? Ele não é mal, é simplesmente instinto. Se é necessário fazer essa separação das fêmeas, faça. Maturidade sexual, quando há animais criados de forma mista, há uma aceleração. Pegue, faça buquete de macho, de fêmea. Você não pode ter buquete de macho e de fêmea, isso eleja, ou quer as fêmeas ou quer os machos, né? Porque vocês vão ter animais que vão criar de uma forma muito mais natural, mais tardias, sendo separados separadamente, do que criado misto, de forma mista. Então é isso. Quero agradecer a todos a presença. Pode falar. Não, peraí, doutor, tem que... Peraí. Falar depois. Bom dia a todos. Sou o Lula das Palas e queria uma dúvida, talvez que vai ajudar a gente a se precaver e se defender dessas ações. Hoje, a grande questão que se discute o que é maus tratos, porque a própria lei que hoje está em vigor, ela não tipifica o que é, não caracteriza o que é maus tratos. A minha pergunta é o seguinte, em termos técnicos, tem como a gente definir aquilo que a gente faz, simples serrar a ponta de um esporão, tirar as penas de algumas partes do corpo. Em termos técnicos, tinha como a gente mostrar para ele, provar para ele, tecnicamente, que isso não é um maltrato. Isso é uma das perguntas. Outra coisa, as características desses animais, do animal combatente e o animal que se usa como economicamente, as grandes granjas, eles têm realmente características totalmente diferentes. Provavelmente eles vêm de uma espécie com denominações diferentes. Essa é a minha pergunta. A gente tem essas denominações para provar que aquele animal, a diferença para se provar, por exemplo, quando eles fazem uma ação e apreendem os animais, até mesmo no trânsito, simplesmente pelo fato de ele estar numa sacola, eles já colocam lá galos de briga. Eles não têm conhecimento técnico para afirmar que aquilo está na briga, né? Então a gente tinha que ter essas definições. Eu até fiquei agora satisfeito em saber que nós vamos levar uma cartilha com essas informações. Eu acho que a gente tem que realmente tirar coisas concretas aqui, né, para nos precaver dessas situações, até que isso estivesse dentro dessas cartilhas, seria de orientações para todos aqueles colegas que sofrem esse tipo de ação. Obrigado. Sua pergunta muito boa. Isso talvez traga informação a todos, uma coisa muito importante. Primeiro, nosso país é um país que existem muitas coisas que se chamam-se burocracia. Isso é normal em todo lugar. Então, as pessoas muitas vezes, eles não têm tempo. A gente trabalha durante a semana para manter essa atividade que a gente tem na nossa casa, que muitas vezes é lazer. Para alguns é profissão, para outros não, é lazer. E uma das coisas que resguarda, principalmente quanto à questão do transporte, chama-se GTA. É burocrático? Mas se todo mundo entendesse que toda a cidade existe um secretário de Agricultura, nós somos criadores de... A Secretaria de Agricultura é que lida com isso. Todos nós temos que ir lá e fazer um cadastro. Olha, eu compro e vendo aves. Eu preciso de transportá-las. E para isso tirar um GTA. A necessidade do GTA, a única coisa, simples coisa, é vacinar, é comprovar que esses animais foram vacinados. Isso chama-se uma nota fiscal. Nós não temos pessoal capaz de fiscalizar cada criatório. A vacinação é uma coisa muito mais para resguardar o criador daquelas doenças que podem vir, dizimar suas criações. E se caso haja um surto na região, os seus animais comprovando que sejam vacinados, eles não podem chegar e capturar os animais para serem sacrificados. Vocês estão vendo aí o problema da H1N1 aí em ascendência, é transmitido do animal para o homem. Então, assim, as pessoas têm que entender isso. Muitas vezes uma regra não é só para penalizar, sim, muitas vezes para resguardar. Então, a questão do maus tratos, isso eu vou explicar para o senhor uma coisa interessante. Nós estamos na era digital. Quase sempre, essas pessoas que ficam preocupadas com maus tratos,
São pessoas que não têm nenhum tipo de aproximação ao que é uma criação. Na criação é necessário fazer coisas que muitas vezes provocam lesões, mas essas lesões são passageiras, elas não são lesões definitivas. Como que você vai traumatizar um animal seu se você depende dele para reproduzir, para participar do esporte, para muitas vezes fazer o seu cartão de visita, se demonstrar? Nós não fazemos a dose higiênica dos nossos animais porque a gente acha bonito, não. Isso é uma coisa muito antiga. O Brasil é um país de clima que ele é misto, ele tem frio, tem calor, tem todos. E os parasitas das aves, principalmente, piolhos, pulgas e vermes, eles estão em todo o ambiente. E aquele local, principalmente para os piolhos, é o local onde principalmente as fêmeas vêm e depositam os seus ovos. No animal você pega ele durante o dia, ele não tem nada, você lá dá um banho nele, mas a fêmea está no ambiente, ela está lá na cama dele, ela está num puleiro, num buraquinho no puleiro, ela migra até o animal, se alimenta de tecido queratinoso, que é da pena, e deposita os seus ovos próximo à cloaca. Isso é uma higiene que a gente faz de tosse do animal, necessária para ele e para o ambiente. As pessoas não têm essa informação, simplesmente acham que é bonito. E é bonito um animal bem tosado, e com isso é muito mais fácil a identificação da saúde do animal. O animal estando bem corado, vermelho, isso traz com que as pessoas olhem, isso é saúde. Nossa, como ele está vermelho, mas ele está realmente saudável. O animal na muda, você sabe, ele fica amarelo, apático, você vai medir a febre, está alta, mas aquilo é necessário para cada fase da vida dele. É uma renovação de plumagem para que ele vá enfrentar um novo período de chuva, de frio, de calor. Isso é uma necessidade. Quando o animal se torna doméstico, o homem vai trabalhando em cima de aperfeiçoamento de características. Alguns são para umas coisas, outros são para outras. Cavalo, uns são para comida, outros são para tração animal. Na França, principalmente, é para alimentação humana. Então as pessoas olham o cavalo, nossa, mas que cavalo bonito. Ele é bonito enquanto ele cumpriu o papel dele naquele local onde ele se encontra. Parou de cumprir a obrigação dele, ele não consegue mais fazer parte do que as pessoas acham bonito. Estava falando a questão de bem-estar animal, maus tratos. As pessoas muitas vezes chegam na sua casa e falam assim, mas ele é assim mesmo? Ele é um animal assim, mas ele não tem pena nas suas pernas, debaixo do rabo. Ele é um animal que é necessário ficar num ambiente cativo. Ele é um animal que existe um temperamento em cima dele. Ali dentro daquele ambiente onde ele se encontra, seja num passeador, seja na gaiola, dentro do galpão, no fundo da sua casa, aquele é um ambiente que resguarda ele de muitos intempéries da natureza. Você vai ver vacas holandesas lá na Holanda com temperaturas abaixo de 5 graus. Aqui nós temos a temperatura média de 28. Aqui nós temos que tosquiar elas sentem muito calor. A vaca é um animal de alta temperatura, todo o tempo fermentando alimento. Você tosquia ela não só pela beleza, mas sim pelo bem-estar dela. Ah, mas você está prejudicando o animal, hoje já não tem nada para se proteger. Tem. O animal que precisa de abrigo, o Criador faz abrigo para ele. O animal que precisa, não precisa, ele elege um lugar melhor para ele descansar. Os animais nossos combatentes são animais que são 100% dependentes nossos. Nós não deixamos água e comida todo o tempo para os nossos animais, porque a ave, o animal, ela tem uma característica de migrar para se alimentar. E se você deixar alimento e água todo o tempo, ele adquire hábitos que muitas vezes não é bem para a saúde dele. Faz lama, pega cama, joga dentro da água, e aquilo é uma contaminação cruzada de verminose. Então as pessoas chegam, mas seus animais estão sem água, estão sem comida. Não, eles têm horário para a administração dessas dietas. Para isso tem que haver essa cartilha do Criador. E isso faz com que todos nós trabalhemos de uma forma correta, recomendada por um profissional, e não sermos criticados. Doutor, mas calma aí, uma pergunta
é o povo está perguntando, a gente tem que responder, né? E eu vou mandando aqui para o WhatsApp perguntando. Estão perguntando o seguinte, uma coisa mais prática que eles querem ouvir. Digamos que uma cocheira, um criatório, vamos chamar de criatório, ele está registrado como microempresa. Ele está como microempresa e também tem um atestado do médico veterinário dizendo que ali essas aves estão vacinadas, estão todas sadias e tudo. A pergunta que eles querem, que todo mundo quer saber: o senhor, na sua opinião, isso aí é muito bom, é o certo, é isso que se deve fazer? Na sua opinião, é o correto para todas as cocheiras estarem teoricamente protegidas? Seria? Deixa eu explicar uma coisa para vocês, uma coisa interessante que muitas vezes as pessoas não se atentam. Nós, técnicos, seja dessa área de saúde animal, seja veterinários ou tecnistas, nós fazemos as nossas recomendações dentro de um plano de criação e atestamos como o animal se encontra no local aonde a gente foi feita a visita naquele momento. Então, assim, o criador, ele é o principal figurante dessa história, ele que tem que zelar por isso. Então, assim, eu tenho um veterinário responsável pelos meus animais. Toda vez que ocorre algum problema aqui, eu tenho a quem buscar auxílio. Isso é o médico veterinário, é o zootecnista. As pessoas, muitas vezes, elas vão chegar e falar assim: mas eu tenho um laudo aqui que meus animais apresentam um perfeito estado. Mas o órgão fiscalizador chega e encontra o animal todo machucado, os pintinhos tudo espirrando, aquela diarreia branca, aquela coisa mais... Aí fica caracterizado maus tratos. Mas isso é um problema que acontece em todo lugar. E quando acontece, o que tem que se fazer é manejar, pegar esses animais, colocar num lugar onde não vai ficar espalhado dentro dos bonitos. Quando a pessoa chega e fala: não, mas eu quero ver os seus animais, que briga. Não, minha criação é essa. Eu tenho uma parte que é uma parte de manejo de cuidados médicos que é separado. Eu não posso trazer esses animais para cá. Meus animais são animais de reprodução, né? Então isso vocês têm criações de granja em que até o próprio Ministério da Agricultura, para adentrar dentro dessas criações, eles terão uma semana para o técnico poder. Por quê? Existem manejos sanitários, né? Nós, criadores de galo, somos as pessoas mais simplórias que existem. Nós vamos na casa de um grande criador, de um médico pequeno, a gente corre lá para a nossa casa. A gente não deveria fazer isso. Deveria aqui em casa, trocar de roupa, tomar um banho, esperar pelo menos 12 horas, para não levar o problema, que muitas vezes não é aparente na casa do outro criador, para dentro da nossa casa. Isso é informação. Você muitas vezes fala: poxa vida, fulano tem um olho gordo que mata meus animais. Mas não é. Ele tem problema na casa dele, que na sua não tem. Quando adentra na sua criação, que ela não tem resistência nenhuma, seu animal é acometido e morre. Isso não é olho gordo. Claro, existem pessoas de religião que acreditam, eu acredito muito em religião, mas tem problemas que não é a religião que vai justificar. Bom dia a todos. Doutor Brian, a gente que lida no direito em defesa dos animais, nós temos um problema seríssimo, que é a situação de determinação da eutanásia das aves. E eu gostaria de saber do senhor o seguinte: já foram feitos alguns estudos e eu gostaria que você esclarecesse a respeito da questão da eutanásia, se ela é ato privativo do veterinário ou se ela pode ser determinada por um analista ambiental sem formação na área ambiental. Eu gostaria que ficasse determinado até para conhecimento de todos e como meio de defesa. Sem exame laboratorial, né? Só porque ele é veterinário ele ganha técnica, sem um exame laboratorial. Deixa eu explicar algumas coisas interessantes. Que na nossa área, muitas vezes, não é muito divulgado. Mas nos países asiáticos, né, China, Japão, onde há uma criação de aves muito adensada, muitas vezes surgem doenças respiratórias que estão ligadas diretamente a esses animais. Mas primeiro se constata a doença, que era uma doença resistente a todos os tipos de vacinas e antibióticos que já existem.
E aí com isso vão se identificar da onde é a origem dessas doenças. Com isso é necessário muitas vezes o abate, mas o abate sanitário para resguardar a sociedade. Não é um abate sanitário simplesmente para punir uma pessoa. Isso é questão de saúde pública. Como se muitas vezes é necessário sacrificar um cão de rua, porque se ele tiver dono, o dono tem o direito de escolher. Chama-se leishmaniose, é um transportador normal. No Nordeste acontece muito. As pessoas que são conscientes falam, não, eu vou deixar sacrificar o animal, porque isso é uma doença que é uma zoonose que acontece, passa principalmente para as crianças, elas que são as pessoas que são afetadas. Então você muitas vezes escuta esse tipo de história. Mas um cara deu um laudo falando que os animais tinham que ser avaliados, que não tinha condição de ser. Isso é mentira. Isso é arbitrariedade. Toda vez que é feito, eu sou veterinário, eu faço visitas constantes aos criadores e eu dou assistência. Então, esses criadores, não de aves, porque de aves são todos meus amigos, mas de bovino, de equino. Então, existem alguns problemas que são zoonoses, que ocorrem nas propriedades, em que eu tenho a obrigação de comunicar ao Ministério. Mas eu comunico primeiro ao criador. Isso é desleal, eu sair da casa do cara, ver um animal com uma patologia nervosa e falar para ele, eu vou sair caladinho, vou lá avisar para chegar. Você tem que pegar e avisar o cara, e ele tem que ser consciente. Ninguém pode deixar de ser consciente nesses dias de hoje. Você tem um animal com problema neurológico, uma patologia que está associada a algumas epidemias que podem transmitir ao homem. Então separa esse animal, e esse animal ele vai ter que ser analisado, caso ele venha morrer. Né? Só que o tratamento para algumas dessas patologias não existe, você não pode tratar. Né? Porque a raiva. Né? Então aí o cara fica ali, mas se meu animal morreu, eu ir lá avisar eles derem positivo, eles vão fechar a minha criação. Todos os animais vão ficar em quarentena. Isso é um resguardo em que a sociedade precisa acreditar que existe. Se você não quer ir para casa, ninguém aqui toma vacina antirrábica. Entendeu? Ninguém toma. Se há uma epidemia de raiva na região, as pessoas têm que se cuidar, têm que se resguardar. Né? Não é o morcego o principal transmissor. Qualquer animal de sangue quente, a partir do momento que ele é contaminado, ele é capaz de disseminar o problema. Então vamos ser conscientes. Temos problemas? Temos. Mas se eles têm formas de serem resguardados, vamos nos resguardar. Eu acho que é isso. Primeiro você tem que se constatar a necessidade disso ocorrer. Por que esses animais estão sendo eutanasiados? Por quê? Isso tem que ser o quê? Uma visão de um juiz. Nós no município não temos condições de alojar esses animais, não queremos que esses animais fiquem na casa do criador. Doutor Brian, a gente só gostaria que ficasse consignado realmente nos anais desse simpósio a questão direta e objetiva da necessidade da exclusividade dessa atitude, de ser de caráter exclusivamente funcional e ser uma obrigatoriedade por conta da legislação institucional dos médicos veterinários. Somente médico veterinário que pode determinar a eutanásia da ave? O que acontece? Nós não temos o poder de mandar sacrificar animal só com beijo para abater. Esses animais, existe um custo para mantê-los estabulados. E se a justiça tem interesse em que esses animais sejam privados do seu criador, a justiça tem que arcar com isso. Né? Então, primeira coisa, nós temos que dar uma motivação para esses animais serem abatidos. E se não existe nenhuma patologia, nós não somos Deus para ser dono da vida e a morte desses animais. Entendeu? Quem tem o direito de vida e morte do animal, seja de uma atividade comercial ou econômica, são os proprietários deles. Né? O proprietário fala, meus animais eu não quero que abata. Se for feito todos os exames e não constatar nenhum problema, nenhuma patologia, não tem por que ser abatido meus animais. Né? Isso é o cara, o cara pode pedir, primeiro que vocês levarem meus animais, eu vou abater tudo. Isso é um direito do criador. Eu vou abater, vou vendê-los para a dieta humana e pode ser feito. Esse final, por favor, está bem claro. Eu acho que é muito importante. Quem
proprietário que tem direito. Isso, por favor, repita para nós. Isso é uma atividade econômica, é uma atividade comercial. E desde que ela é feita dentro dos trâmites necessários para se poder ser criado, o dono é que tem esse direito e essa imposição. Olha, esses animais aqui vão ser destinados à dieta humana. Eu estou decidindo sobre a vida e a morte desses animais. Esses animais aqui vão ser destinados para postura, esses animais aqui vão ser destinados para reprodução. Isso é o direito do proprietário comercial. Isso não é, nós não somos amadores. É mais ou menos isso que o senhor estava tendo na dúvida do senhor? Ô Ribas, eu vou mandar o microfone aí. Bom dia, unidos. Eu sou o Dr. Rodrigo de Montes Claros. Nas apreensões, as autoridades policiais após a apreensão têm pedido o sacrifício imediato das aves, fundamentado que essas aves teriam utilizado de anabolizantes e que esses animais não podem sobreviver depois desse uso, dessa administração indevida de anabolizantes. E como isso aqui é um anúncio e ao final vai ser confeccionado um documento, eu gostaria que o senhor fizesse um comentário técnico sobre essas ações dessas autoridades. Se essa avaliação do seu ponto de vista profissional pode ser feita sem um devido exame laboratorial. Isso é muito importante, essa pergunta que o doutor me fez. As pessoas têm que entender que a criação ela demanda de todas as partes, desde o início de projeto do ambiente, a forma normal necessária para se manter esses animais, para que eles se mantenham bem, entra no bem-estar animal. Outra coisa é dieta. A dieta está altamente associada, as pessoas sabem muito bem que todo mundo tem um sério problema quando desaparece uma marca de alimento que nós administramos aos animais, até nós nos acomodar com outra, leva vários tempos de adaptação, os animais não respondem da mesma forma, e isso chama-se balancear a dieta. E outra coisa são medicações. Medicações, elas vêm para o mercado porque elas foram feito um estudo em cima delas. Essas medicações, elas são usadas quando são recomendadas por uma pessoa que tem a capacidade de recomendar, ela vem só para trazer benefício. As pessoas acham que muitas vezes, a única coisa que eu sei, pela minha experiência de vida, não sou um cara muito velho, mas é um cara que tem um pouco de experiência, que leva a pessoa a usar medicação para não ser o que ele é, são drogas, um crack, uma cocaína, uma maconha, isso eu sei que ele leva. Agora as pessoas acham que não. Toda droga, ela é usada de uma forma, quando é usada de uma forma correta, ela traz para vir trazer benefício. Medicações, seja ela anti-inflamatórios para se tratar de uma inflamação, um antibiótico para se tratar uma patologia, criar uma infecção. E modificadores orgânicos, isso existe. Anabolizante, as pessoas generalizam. O que é um anabolizante? Anabolizante é simplesmente um suplemento hormonal para aqueles animais que há uma deficiência. O ser humano existe reposição hormonal. Equino existe reposição hormonal, é uma necessidade. Nós estamos vivendo muito mais do que as pessoas imaginam, e as aves da mesma forma. Quem não tem uma galinha no terreno lá de 12 anos que ainda bota? Isso é uma necessidade dela. Mas minha galinha parou de botar, o veterinário faz uma recomendação: administrar uma dieta de repostura, porque ali há uma suplementação desses hormônios que é indicado para ocorrer a postura. Claro, a onda de postura de um animal, quando ele nasce, ele já traz com ele. Alguns têm características genéticas de ser longínquos, reprodutivos, e outros não. A gente recomenda uma suplementação que muitas vezes há uma deficiência. A ave está botando um ovo e não está com a pele calcificada, tem pele. Não há uma deficiência de cálcio. Então isso é recomendações nossas. Não tem porquê ele estar com essa preocupação, que ela existe porque ela é real, mas as pessoas têm que entender que isso o médico, o veterinário está falando,
que ninguém dá hormônio para nenhum animal, tanto que isso não há interesse porque você quer aquela característica dos descendentes, e não simplesmente naquele momento da apresentação dele. Né? Hoje existem antidopings em todas as áreas. Nossa área ainda não existe porque ainda é muito infantil, nós não nos apresentamos como deveríamos nos apresentar. No cavalo de corrida existe antidoping, no animal de disposição, seja de torneio leiteiro, de conformação, existe antidoping. Por quê? Porque o doping, ele é feito o quê? Usar a medicação de uma forma errada. Ele foi feito para se usar de uma forma correta, mas foi usado da forma errada. Mas não pode se generalizar. O animal está sendo abatido, após o exame de antidoping, existe como se ser feito, eu aceito ser abatido nos animais, se der positivo. Agora, se não der positivo, por que abater nos animais? Senhores, eu gostaria agora de agradecer. Tá, mas o tempo urge, gente. O tempo. Eu gostaria. Nós temos uma pauta, doutor. Nós temos uma pauta aqui e infelizmente a pauta está corrida. Eu gostaria de uma salva de palmas. Obrigado, doutor Brat. Gente, as perguntas, o doutor Brat faz parte aqui do simpósio, vai estar à disposição. Eu gostaria de chamar aqui o doutor Anderson. Obrigado, doutor.